Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, dia 15 de junho de 2018. É o Morning Show entrando no ar e você é o nosso convidado especial. Vamos lá! Balé russo, anfitriã Rússia goleia a Arábia Saudita por 5-0 na partida de abertura da Copa do Mundo. Primeiro dia do evento teve o cantor Robbie Williams mostrando o dedo do meio e o presidente Vladimir Putin isolado nas tribunas. Às 3 da tarde, o primeiro jogaço dessa Copa na Rússia, Portugal e Espanha. Los hermanos progressistas, Câmara dos Deputados da Argentina aprova a lei que permite o aborto até a 14ª semana de gestação. Eterno trapalhão, o politicamente correto, a relação com Renato Aragão e companhia, o tratamento recebido pela imprensa e pelos executivos da televisão, a tragicomédia com a qual ele está em cartaz em São Paulo. Tem muita coisa pra gente conversar com o nosso convidado desta manhã, o grande Dedé Santana, sim! Ele estará entre nós daqui a pouquinho e esses são alguns destaques do Morning que está apenas começando e que já anuncia a sua hashtag por esta voz aveludada do rádio brasileiro, Paulinha Carvalho. Senhor Edgar. Vamos lá. Hoje vamos para os assuntos mais comentados do Brasil. Se assim os nossos ouvintes e twitteiros quiserem. Eu tenho certeza que eles têm um gif, um meme, um episódio preferido dos Trapalhões para levantar a hashtag Dedé no Morning. Boa. Eu tô esperando a participação de vocês. Claro que o seu tweet também faz parte da transmissão do Morning Show, hein? Tá falado. E é isso aí, pra você interagir pelo WhatsApp é fácil. Anota o número aí, 11 931 17 1009 é o nosso número de contato. Você pode mandar mensagens em áudio ou em vídeo, tá bom? Tá aqui, ó. Ele vai estar com a gente logo mais. Você pode fazer uma pergunta, mandar um comentário, fazer uma homenagem ao Dedé Santana. Estamos esperando a sua mensagem em áudio e em vídeo. 11 931 17 1009. No mais, para ver o Morning Show, para acompanhar o Morning Show em imagens, baixe o aplicativo da Jovem Pan. Acesse o nosso portal jovempanfm.com.br e também a nossa transmissão, né? Ao vivo pelo canal youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra para você nas mídias sociais, estamos no Instagram e também no Facebook. Lá tem conteúdo extra na nossa página. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica amarradão e feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá só começando. Depois de uma disputa acirrada de mais de 20 horas, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou nessa quinta-feira uma lei que amplia o aborto no país. Caio, vamos lá, o que muda nessa lei? Porque até agora as hermanas, assim como no Brasil também é bem similar a lei por lá do aborto, né? Só poderiam abortar quando houvesse algum risco de vida para elas, na questão da má formação do feto, né? E também em caso de estupro. Bom dia. Fala, Edgar. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Eu vou só corrigir o tempo verbal. Elas ainda só podem nesses casos que você mencionou. Ah, sim. Foi só uma primeira etapa vencida por aqueles que são simpáticos à descriminalização do aborto na Argentina. O que aconteceu ontem? Como você falou, foi uma disputa muito acirrada. Foi na Câmara dos Deputados. O placar bastante apertado. Mais de 20 horas de votação. Terminou em 129 votos a favor da descriminalização contra 125 dos que querem manter as coisas como estão. A Argentina tem umas regras muito parecidas na questão do aborto com o Brasil e indo na contramão de vários outros países que são muito mais desenvolvidos do que nós, brasileiros, e os nossos irmãos argentinos. Durante a votação, do lado de fora da Câmara dos Deputados, havia uma multidão dos que apoiam e dos que são contra a descriminalização. Em menor número os que são contra a descriminalização, porque a Argentina está pedindo, pelo menos grande parte do povo, por uma mudança. Bom, a Câmara dos Deputados aprovou. Esse projeto agora vai para o Senado. Ainda é uma coisa muito difícil de se passar, porque o Senado argentino
ele é muito mais conservador do que a Câmara, que é composta por mais gente, portanto há mais diversidade. Existe aí uma nova etapa a ser vencida na Argentina. Mas em fevereiro desse ano, quando o presidente argentino Maurício Macri colocou para discussão, abriu essa discussão, ainda em fevereiro desse ano, ninguém imaginava que isso poderia passar por ao menos uma das casas do Legislativo. Já foi uma vitória grande lá para os argentinos, uma mudança grande, portanto a imprensa local está tratando o dia como histórico, essa quinta-feira como histórica. Indo para o Senado, vai se colocar na mesa tudo de novo. O Maurício Macri, ele é contra, ele não quer descriminalizar, ele quer deixar as coisas como estão, assim como era também a antecessora dele, Cristina Kirchner. Eles preferiam não tocar no assunto. O Maurício Macri foi um pouco mais corajoso e falou, bom, eu sou contra, vou botar para o debate. O que aconteceu, o que ficar decidido, eu não vou vetar. Ou seja, se o Senado aprovar, assim como o fez a Câmara dos Deputados ontem, vai ser permitido o aborto até 14 semanas. Depois da 15ª semana, aí passa a ser crime de novo, a menos que corra risco de morte a mãe, e, enfim, aí as coisas. Só pra gente entender um pouco como que foi essa discussão, eu separei 2 exemplos de 2 deputados. Uma que não queria e outro que queria a descriminalização. Na minha boca eu vou reproduzir as palavras da deputada radical Estela Regidor, que é da União Cívica Radical. Ela usou um exemplo assim: eu sou protetora dos animais. Aí todo mundo parou para ouvir o que ela ia falar. Ela disse o seguinte: e quando as nossas cachorrinhas vão dar à luz, ninguém fala em aborto. A gente pega os filhotinhos e sai distribuindo. Então por que nós, seres humanos, temos que ter esse sentimento que nos barra o coração? Na minha visão, que baita argumento esdrúxulo. Aí tem um outro exemplo do Fernando Iglesias, que é um outro deputado mais liberal. Ele veio com um argumento, ao meu ver, muito mais convincente. Eu separei em vídeo pra gente ouvir na boca dele mesmo. É que o da Estela Regidor eu não consegui separar, não é pra entender pra qualquer lado. Mas enfim, tá nas palavras dele mesmo. Vamos ouvir na boca dele qual foi o argumento dele aqui. Y ahora me voy a cerrar dirigiéndome a los compañeros de mi bloque. Ele tá falando que vai se dirigir aos companheiros do bloco dele. Somos cambiemos, em espanhol é somos o mudemos. País, no a consagrar el status quo hecho de abuso, de discriminación sexista y social y de desigualdad. Por eso yo les voy a pedir que hagamos un pequeño experimento. Ele tá falando, vamos fazer um pequeno experimento. Somos cambiemos. Un país, un solo país, le pido a cada diputado que piense un solo país al que quisiera que la Argentina se pareciera al final del mandato de Cambiemos. Peraí, vamos lá. País, ele tá falando, vamos fazer um pequeno exercício. Aí ele agora levanta um mapa mundi e ele fala assim, vocês querem que a Argentina se pareça com qual país? Os que estão em verde, que são Estados Unidos, Canadá, a Austrália, a Ásia e Europa. Ele tá falando, se vocês querem que a Argentina se pareça com algum desses países, vocês reflitam, são os países que estão pintados de verde. Aí ele fala, ou vocês querem que a Argentina se pareça com os outros países, onde o aborto ainda é proibido. Aí tem lá, Brasil, países da África. Aí ele fala, não coincidentemente, nesses países onde o aborto ainda é proibido e que está em vermelho no mapa mundi, há muito mais violência, há muito mais desigualdade e daí por diante. Eu achei uma bela de uma sacada e um baita do argumento, 129 contra 125. E eu também achei muito legal o que as meninas falaram, né? Quem viu a manifestação das mulheres que queriam a legalização e que usavam os lenços verdes, acho que muita gente viu essas imagens aí no feed das redes sociais, e elas tinham um mote que é: nem puta por transar, nem mãe por obrigação, nem presa por abortar, nem morta por tentar. Porque a real é essa, as pessoas fazem aborto, as pessoas morrem fazendo aborto, e você ser a favor de ser legalizado não quer dizer que você vá abortar, que você ache legal abortar. E a partir do momento que isso é legalizado, você pode conscientizar as pessoas. De repente, até mobilizar as pessoas a não abortar. Mas pelo menos quem optar por isso, não vai morrer. Okay. Alguém mais quer manifestar? Eu tinha uma aluna, que aliás foi Big Brother, e ela foi investigar um negócio lá da faculdade. Era assim, conserta-se apitos, conserta-se persianas. E ela achou estranho, em plena liberdade, esses cartazes. Ela viu que era o mesmo telefone. Foi atrás, o que era?
código para clínica de aborto. Clandestina, onde a mulher se coloca em risco. E ainda abortaram o S, né? Porque se conserta-se, consertam-se, né, Tonholi? Você bem sabe. Conserta-se. Vamos para Brasília. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que a condução coercitiva é inconstitucional e fere os direitos do investigado. Zé Maria Trindade, passa pra gente esses detalhes. Aliás, aqueles que trabalham na Operação Lava Jato certamente ficaram, digamos, desapontados, decepcionados com essa decisão acirrada também no STF, né? 6 a 5, Trindade. Bom dia. Edgar, os integrantes da Força Tarefa Lava Jato ficaram mesmo decepcionados, mas há uma decisão deles mesmos de aumentar as prisões temporárias, né? Aquelas que serão decretadas em até 5 dias, e aí depois do depoimento, eles poderão ser soltos. A condução coercitiva, ela sempre existiu no direito brasileiro, mas só para os pobres, né? Era comum, há 80 anos, se faz a condução coercitiva. Eu li até artigos aqui jurídicos que diz o seguinte: a condução coercitiva é o meio legal pelo qual alguém é levado à presença, via de regra, de autoridade policial ou judiciária, e é uma ocasião que antecede a apresentação ou realização do ato formal para o qual o conduzido esteja sendo aguardado. Trata-se de comando impositivo, independente da voluntariedade da pessoa, admite-se o uso da força e algemas no limite da súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Então, veja bem, o próprio STF já havia definido uma súmula vinculante autorizando a condução coercitiva, inclusive com emprego da força, o que em direito se chama de baixo de vara. Então, a condução coercitiva começou a incomodar quando chegou às excelências. A Lava Jato pegou líderes importantes e o ex-presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal confirmou um ato do próprio ministro Gilmar Mendes, que já havia proibido a condução coercitiva. Agora, o plenário aceita a decisão liminar de Gilmar Mendes. É a primeira que o plenário do Supremo aceita. E é um ato político, Edgar. Tanto é assim que o próprio Supremo, que proibiu a condução coercitiva, aceitou a condução coercitiva até hoje, ou seja, estão válidos os depoimentos que foram feitos através de condução coercitiva. Se houvesse uma análise fria da lei ali, o Supremo não. É ilegal. O que é ilegal hoje, ilegal ontem, ilegal amanhã. Mas o Supremo, portanto, proibiu a condução coercitiva e aceitou, estão válidos, validou todos os depoimentos realizados através da condução coercitiva, inclusive a do ex-presidente Lula, né? Uhum. Quero saber a tua opinião, Tonholi. Que análise você faz sobre essa decisão do STF aí e os reflexos que essa decisão pode refletir? Eu endosso plenamente o que falou Zé Maria Trindade, e eu queria lembrar do psiquismo do Gilmar Mendes. Ele sempre soltou. Eu estou lembrando aqui, em 2008, da Operação Satyagraha, que prendeu o banqueiro Daniel Dantas e foi anulada pelas cortes superiores porque teve participação de agente secreto e de iniciativa privada. O Gilmar Mendes soltou o Daniel Dantas na época, foi criticado por todo o governo do PT e continuou soltando. Só que aí tem uma aderência dos outros ministros do Supremo, o Gilmar tem a postura de que quanto mais avançada a sociedade, menos se prende. Mas isso não era integralmente abraçado pelos ministros do Supremo. Foram entrando mais ministros, aí o que aconteceu? Como disse a Maria Trindade, foi chegando nos caciques. Não tínhamos mais o mensalão, tínhamos o petrolão que pegava todo mundo de todos os partidos. Nesse momento, o Supremo resolve abraçar a tese do antipunitivismo e começa a soltar todo mundo. Agora a gente já tem uma reação. Eu queria lembrar apenas, lembrar a título de memória, desculpe o pleonasmo, Edgar Piccoli, que o juiz Sérgio Moro fez, desde o começo da Lava Jato, em março de 2014, 200 conduções coercitivas, e quero lembrar a clássica condução coercitiva contra o presidente Lula no dia 4 de março de 2016, quando
PF foi no apartamento dele, ele falou, só saiu daqui algemado. Aí o delegado Luciano Flores de Lima falou, é ordem do Moro. Aí levaram ele pra Congonhas ali depois por 3 horas. Queria lembrar também que o Ministério Público já falou ontem, aí eu respondo integralmente a tua pergunta. Qual vai ser a reação com o fim da condução coercitiva? Vão aumentar os pedidos de prisão temporária. E a Força-Tarefa da Lava Jato falou ontem, a condução coercitiva era menos gravosa. Já que a gente não tem condução coercitiva, vamos pedir pedido de prisão temporária pra caramba. E a nova febre em voga no judiciário vai ser essa. O Trindades, pra gente fechar rapidamente esse assunto, o Tonholi citou aqui, falou da questão da condução coercitiva envolvendo o ex-presidente Lula. Você falou que a decisão é uma decisão política. Então tudo leva a crer que essa ação da Justiça, da Polícia Federal em torno do ex-presidente, meio que balizou essa decisão, na tua opinião, do STF? Balizou, o Supremo decidiu não ir diretamente ao assunto, né, que poderia anular todo o processo contra o ex-presidente, porque um ato ilegal torna todo o processo ilegal, né, e aí acabou aceitando que até hoje, quem prestou depoimento mediante uma condução coercitiva, né, se o Supremo considera algo inconstitucional, Edgar, não é uma frase minha do direito, né, expurga, ou seja, tira aquilo de todo o mundo jurídico. E é como se nunca tivesse existido. Essa é a frase que a gente escuta no Supremo quando se trata de matéria constitucional, né? E quando se declara uma inconstitucionalidade. Vou repetir, é como se nunca tivesse existido. Se o Supremo considera inconstitucional a condução coercitiva que existe há 80 anos, ela teria, obrigatoriamente, tecnicamente, que considerar inconstitucional todos os depoimentos prestados em condução coercitiva. Veja bem que a condução coercitiva não é usada só para quem está prestes a ser condenado. Diz a matéria em direito que deverá ser executada ainda inobservante a imputabilidade do agente. Inclusive o ECA, no artigo 187, aceita a condução coercitiva para o menor. Se ele for notificado e não comparecer, aí haverá a condução coercitiva, ou seja, forçada. Certo. Então, este ato do Supremo vai atrapalhar vários processos, porque inclusive testemunhas que não seriam presos, né, temporariamente, são testemunhas, né, não são acusados, eles poderiam ser levados a prestar depoimento. O grande argumento, Edgar, é de que se ninguém é obrigado a produzir provas contra ele mesmo, se ninguém é obrigado a prestar depoimento, então não pode obrigar alguém a ir prestar depoimento se a Constituição garante que ele pode ficar em silêncio. Perfeito, perfeito, Trindade. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você aí na Capital Federal. É isso. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. O assunto agora é Copa do Mundo. Ô, Vini, a gente subestimou essa partida de abertura aí, olhava para aquela coisa, né, no papel, Rússia e Arábia Saudita. Verdade. Mas quem viu o jogo, quem assistiu essa partida aí ontem gostou. Foram 5 gols, dos quais aí vários golaços, né? Da Rússia, né, Edgar? Porque são dois países que estão muito mal colocados ali no ranking sem tradição, da FIFA, sem futebol. tradição. Mas vou te falar, foi legal pela quantidade de gols e os gols bonitos da Rússia, mas a qualidade técnica dos dois países é bem fraquinha. Os russos aproveitaram ainda mais da fragilidade dos árabes para aplicar essa goleada, Edgar, e se igualaram ao Brasil de 1954, quando bateu o México também numa abertura de Copa do Mundo por 5-0. Então eles igualaram esse recorde aí de goleada em aberturas de Copa do Mundo. Foi uma surpresa até para os próprios torcedores da Rússia, Ed, que vinham o time ali um pouco com desconfiança, tava já 9 meses sem vencer, o técnico tava sob pressão, mas ontem também ele fez algumas mudanças ali que deram certo no decorrer do jogo, até porque a Rússia perdeu logo no começo, né, por lesão, o atacante Dzagoev, que era um dos destaques do time. Ele colocou lá o Tcherichev, que fez 2 gols e ajudou bastante aí a seleção, que mostrou um pouquinho mais de disciplina tática do que a Arábia Saudita, vamos dizer assim, né, e aproveitaram as chances
que os árabes deram. De 8 oportunidades, a Rússia aproveitou 5 e começa bem e até almeja, quem sabe aí, Edgar, uma classificação para as oitavas de final. Eu tô acompanhando aqui o jogo Uruguai e Egito, agora do mesmo grupo, tá 0-0, o que é um resultado ótimo aí para a Rússia. Quem sabe, né? Eles não conseguem essa classificação, que seria surpreendente, né? Essa goleada aí de início, de abertura, vai fazer o povo russo se animar um pouco se mais. Se engajar com a seleção, com a Copa? Eu acho, né? Tem um apoio que também é importante, né? Do torcedor russo, lá que ontem, obviamente, estava em peso. Agora, mais do que o jogo, mais do que o resultado, um grande destaque também foi a presença do presidente, né? O Putin, que fez um discurso baseado no amor, Edgar. Falou em amor ao futebol, amor em receber todo mundo, e foi bastante aplaudido, bastante ovacionado o Putin, que na última eleição recebeu 77% dos votos por 4º mandato, né? Então, o cara realmente que tem uma boa aprovação lá na Rússia, apesar, né, do governo ser um pouco questionado, um pouco controverso. A gente teve pouca presença aí de chefes de Estado ontem, né? Apenas 15 estiveram por lá. Aqui dos países sul-americanos estava o Evo Morales da Bolívia e o Benítez do Paraguai. E este senhor que nós estamos vendo aí agora na foto, né, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Edgar, o Mohammed bin Salman. E essa imagem percorreu o mundo, né, desses cumprimentos, alguns cochichos, ali no meio o presidente da FIFA, o Gianni Infantino. Chegou um ponto que o Putin tava até meio constrangido ali, né, de queria tipo 5-0, né? Deu uma investigada aí, viu, Fala, Vini? Toggi. Sabe que o Edgar, quando o Putin ligou pro técnico da Rússia, sabe o que ele falou? No meio da coletiva. Já mandei a KGB soltar os familiares. Esse foi um dos momentos também, depois na coletiva lá do técnico russo, o Putin ligou pra ele no meio da entrevista, ele deu uma saída, quando voltou, ele falou, era o Putin que tava ligando pra parabenizar pelo resultado, parabenizar os jogadores, e esse encontro com o príncipe saudita chamou a atenção, porque são dois países ali que lideram até também junto com os Estados Unidos, né, a produção de petróleo, então quem sabe não rolou uma discussão ali, né, sobre o corte na produção, uma negociação, as commodities, as negociações e também outros interesses políticos. A gente sabe que a Arábia é um pouquinho mais próxima dos Estados Unidos, né, e também tem a inimizade ali do Irã, que é mais próximo da Rússia, né, então... Caramba, William Vac. Não tá mole hoje, hein? Confesso que conversei hoje de manhã com alguns analistas políticos aqui da Jovem Pan para poder falar isso aqui hoje, que eu não sabia, não tinha a mínima noção, mas a gente tem que passar de uma forma que seja convincente. Boa, Vini. Né, Vamos então, lá. marcou aí, mas foi legal essa abertura aí da Copa do Mundo, 5-0 para a Rússia. Aquele de 3 dedos do bico da área ali, aquele gol. Foi bonito, foi aquela muito bonito. Que ele tirou, deu um chapeuzinho em 2, que estavam meio caídos também, e meteu pro gol. Foi legal. Não, é que todo mundo falando do 5-0, mas o pessoal da Arábia Saudita tava no Ramadã, né, até ontem. Não tinha essa história também? Não sei, não posso opinar. Sem combustível? Sem comer? É, sério, é o jejum deles, do povo muçulmano. Então estavam desfalcados. Então, Mas quem não estava no Ramadã era esse figura aqui, ó, que a gente já escuta a voz, hein, pode... Aliás, no Ramadã, se ele fizesse aquele gesto no Ramadã, seria um problema pra ele, né? Esse episódio chamou a atenção, né? Ontem também, na abertura da Copa do Mundo, o cantor Robbie Williams fez o gesto obsceno pras câmeras lá. Por que, Paulinha? Você que tá informada e sabe de tudo, por que ele fez aquele gesto? Primeira coisa importante a gente definir de que Robbie a gente tá falando. Não é o Robin Williams, gente. Não é. Que houve essa confusão na internet. Como assim? Todo mundo começou a comentar a história do dedo, e em vez de escrever Robbie Williams, escreveram Robin Williams, que é o nome do ator, né? Que já morreu. Sim. E aí foi pros trends, o nome do ator em vez de do cantor. Que o pessoal se confundiu um pouquinho, né, Edgar? Aquela coisa maravilhosa que só acontece na internet, especialmente no Twitter. Esse lugar tão incrível. A galera tava pensando no cara certo, eu acho, mas escrevendo o nome errado. Exato. Sim. Então, um pouco de confusão, é importante definir que é Robbie Williams. E aí, o que acontece, Edgar? Esse cara estava sendo bastante criticado por ter aceitado e se apresentar na abertura da Copa. Pelo Putin, ele é um cara que participa, inclusive, de campanhas LGBT, posou para a revista Attitude pelado. Enfim, ninguém entendeu muito bem, né? Tipo, pô, cara, você vai lá? Sério? Mercenário, ganhou uma grana, vai lá se apresentar?
Então tava rolando meio esse zum de que não tava sendo bem visto. E aí, quando o Robbie Williams fez o gesto um pouco antes, quem conhece direitinho as letras do Robbie Williams pode perceber que ele trocou um pouco os versos da música Rock DJ. Então os versos originais eram Most of them fleece me every night. E aí ele mudou para Most of them fleece me, but I'm doing this for free. E aí o significado disso seria: a maioria deles se vende, mas eu estou fazendo isso de graça. E aí mandou o dedão. Porra. Então, eu acho que foi meio que um recado duplo, um pra causar... Ó a Siri querendo falar comigo aqui. Um pra causar um pouco, querer dizer que ele não é de todo apoio pro Putin, dar uma sacaneada ali na abertura da festa, e outro pra dizer pra galera: ó aí, seus malas, queridões, eu tô aqui e é de graça, um dedão pra vocês. E isso incomodou, por exemplo, a Fox, que tava fazendo a transmissão da abertura pros Estados Unidos. Pediram desculpas, pois né? Fez um comunicado pedindo desculpas, porque nos Estados Unidos isso pega muito mal. Vocês lembram quando a Janet Jackson pagou peitinho também no Super Bowl? Bom, ainda mais na Fox, né? Então, pega mal, tem criança assistindo, e aí eles pediram desculpa já pra não serem criticados, a gente não sabia o que ia acontecer, estamos transmitindo, nananã. O próprio Daily Mail, que é inglês, também não defendeu o Robbie Williams, falou que o Robbie Williams marcou um gol contra na abertura da Copa do Mundo, como estrela insolente a dar o dedo do meio para a câmera durante a exibição deslumbrante no estádio Luzhniki. E aí a gente teve aqui no Brasil Thiago Leifert, né? Tá fazendo seu programa, um dos programas mais animados do Brasil, Chamou ele Central da Copa. Chamou ele do quê? Vamos ouvir o que é que aconteceu, qual foi o comentário a respeito do dedo do meio. A gente tem aí o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro, que é um dos comentaristas do programa, dizendo o que é que eles acham. Tá em áudio, senhor Edgar? Sim. Um áudio que se chama Thiago. Sim. Perfeito, claro. Perfeito, claro. A gente vai ouvir agora, depois de... Cara, tem bilhões de crianças assistindo, Caio. Não pode. Não, é o grande momento de... O pontapé inicial da Copa do Mundo, tem bilhões de pessoas assistindo, ele manda uma dessa. É um bananão, É um bananão. Pode falar, já passamos das 11 horas. Bananão, um grande palavrão, só depois das 11, pessoal. Ficou muito clara a opinião do pessoal. Paula Carvalho, eu tava vendo essa apresentação com o Tédio. Quando ele mostrou o dedo, eu lembrei de uma rima do Tom Zé. Contra o tédio, te receita o dedo médio. Agora, gente, muita gente falou da pobreza, da abertura, que não sei o quê, mas na Copa é mais simples mesmo. A gente às vezes confunde um pouco a Olimpíada pra Copa. Agora vamos exaltar Cláudia Leite, queridos. Foi vestida de galinha pintadinha, mas fez um grande show. Posso exaltar outra pessoa que também ficou Putin da vida? Acho que todo mundo, a maioria das pessoas vai ficar. Vocês não sabem, vocês não acreditaram no meu pitaco aqui sobre o Ramadã, vocês não sabem... Calma. Vocês não sabem quem é que vai ser o novo comentarista da Copa do Mundo. Quem? Eu vou falar, vocês não acreditam. Luiz Inácio Lula da... Tá preso, pô. Tá preso. O Lula vai comentar a Copa, óbvio. Caio, vai fazer a transmissão em cadeia nacional. Cadeia nacional. Vai transmitir ali na TVT, que ninguém vai ter grade de programação. É a TV do sindicato, né? É a TV do Sindicato dos Metalúrgicos. E aí, dá tempo do vídeo, o próprio José Trajano, que outrora foi um jornalista um pouco mais em evidência, aí foi caindo, agora tá na TVT, tá com a Sala do Zé no YouTube e tal. Vamos ouvir na boca dele como vai ser esse comentário aí do Lula. Papo com Zé Trajano, que vai de segunda a sexta, ao vivo, de 6h15 às 7 da noite, na TVT e na Rádio Brasil Atual, tem um novo comentarista, um comentarista exclusivo. Me conta. Luiz Inácio Lula da Silva. Vá. Não tô brincando, não. É sério. É sério? Luiz Inácio Lula da Silva celular, será legal, comentarista da TVT. Olha a melhor parte. Papo com Zé Trajano durante a Copa do Mundo. Ele vai escrever as suas impressões, manda pra gente, a gente coloca na tela, com aspas, você vai poder ler e ouvir na voz de um locutor. Portanto, essa é a grande novidade do programa Papo com Zé Trajano. Luiz Inácio Lula da Silva, comentarista exclusivo.
da TVT e do meu programa Papo com Zé Trajano. Aguardo você. Ou seja, o Lula tá preso, vai ser candidato. Sabe o que me choca? Me choca 2 língua presa falando direto na cadeia, é pleonasmo. O Brasil é o único país onde um preso pode ser candidato, um preso aparece em pesquisa eleitoral, um preso dá pitaco, faz comentário em jogo por carta e não sabe nem escrever. Ou seja, outrora já falava, né? O Brasil é o país onde traficante é viciado, garota de programa se apaixona e cafetão tem ciúme. É mole. Grande Trajano. Aliás, o Trajano, diga-se de passagem, o Trajano é um grande profissional da área. Excelente, tem excelentes opiniões. Onde ele atua. A gente pode discordar dele politicamente, você pode ter divergências ideológicas. Ele presta um grande serviço ao Brasil. Tomei vários chopps com o Trajano na padaria da esquina ali da MTV, é um bom papo, mas essa daí vai ser no mínimo Eu também adoraria tomar um chopp com ele. Eu imagino. Uma visão política Aliás, muito boa. Com quem que você adoraria tomar um chopp, Caio? Com você, Edgar, ainda não tomei. Vamos lá, mas tem que melhorar essa categoria de cerveja que você tá bebendo mal, hein? Eu vou pelo preço. A que tiver mais barata na prateleira do mercado é a que eu vou. Vamos agora pra Moscou. O narrador Nilson César tá apaixonado pelos irmãos argentinos. Amigos da Jovem Pan. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos conferir o que o Garganta tá aprontando por lá. Meus amigos, olha, nas ruas de Moscou encontrei os meus irmãos argentinos. Como é que vão, rapaz? Bem, tudo bem? Muy bien, muy bien. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Olha, ô Edgar, a Argentina estamos aqui. Mostra lá onde fica o Putin, Renan. Olha lá, ó, no Kremlin, lá atrás. Estamos aqui pertinho de onde fica o Putin, né? No Kremlin, com o Rio Moscou. E os argentinos estão esperando a partida de amanhã. Estranha contra a Islândia. Islândia. ¿Cuánto va a ser? 3-0. 3. Para mí, es la última Copa de México. De Messi. Para mí también. Messi, es la última. Es lo único título que no tienes de campeón del mundo. Sí. ¿Está focado Messi? Totalmente. ¿Está seguro que está focado? Sí, totalmente. Está concentrado en eso para ganarlo. Para mí también pienso lo mismo. Que está... No tiene otra cosa en la cabeza hace meses. Eso ahí. Resignó la Champions League para abocarse al Mundial y no llegar con la carga de los partidos. Tá vendo aí o que ele tá falando, Edgar? É exatamente o que eu penso. O Messi, o Barcelona saiu da Champions antecipadamente e o Messi tá focadaço para ganhar essa Copa do Mundo aqui na Argentina. De onde é? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Todos Buenos Aires? No. Sí. No. Provincia. Suipacha. Suipacha. Boca, River. Independiente. River. El más grande de América. Independiente, rey de copas. Rey de copas. Ninguém Boca, nada de Boca acá. Nada. San Lorenzo. River, San Lorenzo. Nada de Boca. Papa. Canalla. ¿Y yo qué pensaba? Este es de Boca, Argentino de Boca. River inteligente. Sí. ¿Quién es el rey de América? El más Copa Libertadores tiene. Independiente. Independiente. Me diga uma coisa, além da Argentina, quais os favoritos, na sua opinião, para conquistar a Copa? ¿Favoritos para el Mundial? Sí. Y va a estar entre Argentina, Alemania, Francia y Brasil. Espanha não? Portugal. Portugal se va a meter este año. No, Portugal no. Portugal sí. No, Portugal no. Portugal primero. E Moscou, estão gostando de Moscou, da Rússia? Sí, muy lindo. Lindo. Muy lindo, muy grande, todo muy grande. Todo muy grande. Y a organización del Mundial también. Sí, pero tiene la frialdad no tiene la calidez latina que tenemos nosotros. Mas de toda forma ganhou de 5-0. Sí. A estreia que talvez entusiasme mais ainda, né? Sí, pero no. Não, né? Não. Então tá bom. Edgar, olha que coisa. Vamos lá, como é que canta o hino da Argentina? Vai, como é que é? Como é que canta a Argentina? A música. La música. Vai. Las mejores canciones. No, Argentina. Vamos, Argentina. Vamos. Certo. Olha lá. Esquerda? Gente, aí, Edgar, você queria um presentão no Morning Show? Presentaço pra você. Encontrei os amigos argentinos otimistas aqui em Moscou. Saludos. Olha o dedo na lente. Buena sorte.
Figuraça, hein? Aprontando. Eu tinha falado no dia anterior, ontem, na abertura, com uma jornalista mexicana, também fez festa com ela. Na TV Azteca, isso. Ah, velho. Vamos lá, 10h36, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Se você chamar o nosso convidado de hoje de palhaço e disser que o que ele faz é palhaçada, prepare-se para ganhar um abraço e um sorriso largo. Ele é homem de circo e da televisão, e do cinema, e do teatro. Se eu fosse enumerar aqui seus feitos e suas conquistas ao longo de 8 décadas de trabalho, ia chegar ao final do programa ainda no meio dessa lista. Eterno trapalhão, nosso convidado desconhece o termo aposentadoria. Nesse momento, ele está em cartaz com a peça Palhaços, uma tragicomédia em que ele, que passou a vida fazendo rir, é capaz de fazer o público chorar. Dedé Santana, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no nosso programinha de rádio. Programinha, bom dia, bom tê-lo aqui, bom dia. Rapaz, vocês são heróis, eu já tentei trabalhar em rádio e não consegui, né? Eu cheguei a fazer a Maré Mansa lá no Rio, né? Mas eu acho muito difícil, né? Transmitir com a voz. Eu escuto vocês, parece que eu tô vendo aquilo que vocês estão falando. Que eu ótimo. acho isso muito difícil, né? Tanto é que quando eu fui fazer a Maré Mansa, o pessoal ficava rindo de mim, que eu ficava fazendo gesto, caía no chão. Eu não sabia ficar parado na frente do microfone, passar assim com a voz. Quem era especialista nisso era o Zacarias, Sim. que por sinal era o único ator do grupo, né? Que eu classifico os Trapalhões assim. O Mussu era o grande comediante, improvisador e tal. O Zacarias era o grande ator do grupo, né? Porque tudo aquilo que ele fazia não era ele. Ele inventou uma voz, inventou um dente, inventou uma peruca, um andar. O andar dele eu não aguentava, eu sempre dava risada, né? E o Dedé e Didi são dois palhaços de circo, né? A gente sabe como fazer o tempo de fazer a piada e tal, é por aí. Ô Dedé, você vê, né? A gente já só na introdução aqui, nas boas-vindas, você já disparou a falar e fazer a referência aos Trapalhões, né? Eu era fã deles, eu não me sentia nenhum dos Trapalhões. É sério? Eu me sentia um fã dos Trapalhões. Você considera esse o seu grande trabalho, a sua grande realização na tua carreira? Eu acho que sim. Eu não sei se você sabe, tudo começou com uma dupla Dedé e Didi. Sim. Nós já tínhamos 10 filmes de bilheteria, de sucesso, de bilheteria Sim. e tudo. E os Trapalhões é uma coisa que veio bem depois. E eu me lembro que eu achava muito... O Mussu era muito... O Mussu era meu amigo muito antes dos Trapalhões. Sim. Porque eu trabalhei na Boate Azteca aqui em São Paulo. Porque eu fiz de tudo na vida, né? Eu fazia o show, eu dirigia na Boate Azteca. E quem era o crooner da orquestra? Sim. Era o Jair Rodrigues. E eu falava, Jair, você é muito engraçado, cara. Ele falou, um dia eu vou te apresentar um cara engraçado. Foi quando ele me apresentou o Mussu. Né? Aí o Mussu não largou mais do meu pé e tal. E aí eu fui ver um show dele e ele apresentava o show e o pessoal ria muito. Porque ele falava tranquilos, sossegados e tal. Eu falei, rapaz, quem que te ensinou você a falar isso? Ele falou, foi o Chico Anísio. Chico Anísio me chamou e falou, você vai fazer um quadro aqui comigo? Foi uma apresentação com ele. E ele falou, mas eu não sou cômico. Não, bota um S no final. Como? Fala tranquilo aí. Ele falou, tranquilos. Fala sossegado, bota um S. Ele, sossegades. Ele falou, é isso. Ele falou, Chico, e se eu tiver que falar que pena, como é que eu faço? Aí o Chico deu risada e falou, você nasceu comediante, cara. Ô Dedé, eu falei aqui na abertura... Eu tô falando isso pra mostrar pra você como eu conheci o Mussu antes dos Trapalhões. E depois, quando nós íamos aqui pra Record, nós fazíamos um programa que, por sinal, nós odiávamos aquele nome. Era Os Insociáveis. Insociáveis. Era o nome do programa. Você não gostava? Mas foi o dono da emissora
emissora que botou, a gente Então não ia podia- pra ele que era ótimo. Era meio que uma continuação. Merda, mas a gente Era meio que uma continuação da família Trapo, uma espécie de família Trapo. foi logo depois. E aí é que precisou aumentar o programa, que era Dedé e Didi. Nós começamos a ganhar da Globo, do Fantástico. E aí eles pensaram em aumentar um pouco, 10 minutos, 15 minutos do programa. Aí o Renato, não sei se você sabe, é o Didi, né? Ele sempre escreveu muito bem, ele era bom de escrever. E ele falou, rapaz, mas agora como é que faz? Eu falei, vamos botar um negão, né? Hoje não pode falar mais negão, né? Tem isso. Eu falei, vamos botar um negão. Vamos chegar nesse ponto aí da nossa conversa relacionada ao politicamente correto e tal, enfim, no humor. Politicamente correto, amordaçou os comediantes de hoje, rapaz. Aí eles apelam pro já entramos no palavrão, assunto, então. coisa, né? Né, Tonholi divide a mesma opinião. Amordaçou. E hoje o comediante faz o quê? Apela pro palavrão, falar besteira. Né? São poucos os comediantes hoje, tipo stand-up, que não fala palavrão, né? Eu conheci um no Rio Grande do Sul, 2, aliás, o Guri de Uruguaiana, que é sensacional. Eu não sei se vocês já ouviram falar nele, mas ele lá é um sucesso tremendo. E o Paulinho Micharia. Deixa eu já que eu falo muito, desculpa. Não, Dedé, Você tá aqui pra isso, Dedé, já que entramos na questão dos trapalhões e do politicamente incorreto aí, o humor dos trapalhões, né, que vocês faziam nos trapalhões, teria lugar hoje, né, no momento atual, né, nesse momento em que o politicamente correto que estávamos falando aqui predomina, quer dizer, mexe com inclusive até com o resultado da piada, se aquilo vai ter graça ou não. Antes de você responder, a gente separou um trecho aqui de um momento para mostrar antes de você falar sobre isso. Solta pra gente aí, por favor, Bruno. Esse carro não vai perder nunca mais. Espero. Cadê o macaco, hein? Não sei onde é que você enfiou o macaco, mas vocês estão desorganizados, hein, rapaz? Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? Macaco tá aí? Tô. Mas macaco é a tua mãe. Olha lá. Bom, tá aí. Mas aí saiu o Mussum debaixo isso aí foi do combinado carro. na hora, entendeu? Isso aí foi o Mussum que falou pra mim. Faz isso. Eu fiz. Muita coisa a gente fazia na hora. Vocês ali. chegavam a conversar com o Mussum nos bastidores? O Mussum, como é que é pra você isso? Você fica confortável? Mussum Ele chegava a expressar alguma... Ele falava, troca esse sentimento? politicamente correto por dinheiro pra mim que eu aceito. Entendeu? O Mussum mesmo pedia, ô compadre, naquela hora tu me chama de negão. Eu dizia, ô negão é teu passado. Ele falava. Sim. Não, ele nunca ligou pra isso, né? E eu vou te dizer uma coisa, a Globo, eu sou muito agradecido à Globo, porque eles fizeram uma homenagem para gente que muita gente não entendeu. Eles fizeram uma homenagem com os Trapalhões 2017. Tanto é que eles fizeram questão de botar Dedé e Didi lá. Né? E lá teve uns comediantes maravilhosos, pai. O Mumuzinho agora, vocês estão vendo quem é ele aí, né? Tá fazendo Faustão, imitação. né? Ele é maravilhoso, né? O menino também, o filho do Shaolin, né? Também o Lucas Veloso, é muito bom. O Gui Santana, né? O Gui Santana é perfeito. Faz o Zacarias, né? Mas eles ficaram amarrados, cara. Eles falavam alguma coisa, aí a direção ia lá e falava, não fala isso. E eles são comediantes fora de série. Com vocês não tinha isso? Hein? Com vocês não tinha isso da direção ficar falando, olha, Dedé, isso aqui não, Didi, segura nisso. Não, uma vez me chamaram na direção lá, era o Walter Lacer, que era depois do Boni, foi reclamar lá com o Boni que eu estava rindo muito nos programas. Falou, pô, Dedé ri o tempo inteiro. Aí o Boni abriu, disse que ele e o próprio Lacer me contando, foi reclamar de você que você ri muito. Aí o Boni abriu uma gaveta, tirou em papel e falou assim, eles dão quase 90 de audiência. Nossa. Deixa o Dedé rir à vontade. Agora, Dedé, quase 90. Acontece de te cobrarem muito de piadas do passado? O politicamente correto hoje, por meio do YouTube, tem acesso ao teu trabalho. Te cobram do que você falou no passado? Não, graças a Deus não, porque os Trapalhões, eles não faziam nada com maldade. Eles eram, aliás, até me orgulho, vocês até me desculpem falar isso, mas eu tenho orgulho que eu levei humor circense para a televisão. Os Trapalhões eram humor circense, humor de palhaço de circo. Eu sou 8ª geração circense.
O meu tio foi um bom palhaço de circo, que depois ele se tornou conhecido aqui na Veracruz, fez filme, que é o Colé. Se você puxar na internet e ver quem é o Colé, ele foi um dos grandes comediantes do Brasil, né? Então eu me orgulho muito de ter levado esse humor circense para a televisão. E o palhaço é aquele que não tem maldade. Hoje eu vou nos circos aí, rapaz, você precisa ver. Os palhaços são chamados na delegacia, o juiz manda chamar eles. Por quê? Porque fez uma coisinha a mais, porque mexeu com uma pessoa na plateia, porque hoje está direto. Denunciam o palhaço? Os palhaços também estão meio amarrados. E essa história de ser trapalhão, sempre, ser o Dedé dos Trapalhões. Claro que você falou aqui de várias coisas maravilhosas e boas que você viveu por ser o Dedé dos Trapalhões, mas teve algum momento que isso é um fado? Tipo, você se sentiu um pouco congelado por sempre ser o Dedé dos Trapalhões? Não, nunca. Eu sempre, cara, eu agradeço muito a Deus de ter pertencido a esse grupo, ter convivido com essas pessoas maravilhosas. O Zacarias, um coração que é maior do que ele, não cabia dentro dele. O Mussu era um exemplo de humildade, rapaz. Te digo uma coisa rápida. Uma vez, como eu ficava muito preocupado, porque eu trabalhava com 3 comediantes, né? E trabalhar com 3 comediantes não é fácil. Porque se eu jogar a piada para você de um jeito, para ele eu não posso jogar do mesmo jeito, porque o resultado não é igual. Então eu estava muito preocupado com muito texto, tinha piada com um com o outro, e eu entrei direto. O Mussu passou em casa e falou: compadre, me dá uma carona? Eu falei: dou, meu carro tá não sei o que. Levei ele e entrei na Globo, fui direto e tal. Quando chegou lá dentro, ele falou: é isso mesmo, compadre? Que ele me chamava de compadre. Eu falei: é isso mesmo o quê? Cara, tu entra aqui, não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, cara. Falei: Mussu, não é que, rapaz, hoje eu tô com um texto aqui na cabeça. Vamos voltar lá, tu vai cumprimentar todo mundo. Caramba, hein? Fez eu voltar e cumprimentar o porteiro, de segurança. Por aí você vê o tipo que era o Mussu, a pessoa que era o Mussu, né? E eles eram, sabe, muito corretos nas coisas deles, assim, em horário principalmente. Agora, o Didi era muito exigente, né? Uma vez eu cheguei atrasado 5 minutos, né? Aí ele ficou olhando feio, eu falei: porra, cara, que cara é essa pra mim? Ele falou: não, você chegou 5 minutos atrasado. Eu falei: e daí? Ele falou: não, 9 horas é 9 horas, não é 1 para as 9 nem 9 e 1. 9 horas é 9 horas, eu estava aqui 9 horas. Ô, Dedé, agora... Ele era muito exigente, assim, nessas coisas. Os Trapalhões conseguiram um negócio que é muito difícil de fazer, que é todas as peças bem encaixadinhas e todos dão certo. E se você tirar um, a coisa não funciona direito. É isso que o Renato falava, assim. Era uma unidade. Quando morreu o Zacarias e o Mussum, vocês pensaram por um momento: vamos acabar, porque não tem mais sentido em continuar com isso? Eu tinha combinado com o Renato, falamos: vamos comprar a gente ia comprar uns barcos de pesca no Ceará, pesca de lagoas e tal e tal. Aí o Boni chamou a gente e falou: olha, vocês foram convidados para ir para Portugal para entregar um prêmio do melhor comediante lá em Portugal. E assim, então vamos. A gente tinha resolvido parar mesmo. Aí fomos para Portugal, chegamos lá, o pessoal veio da produção, falou: que carro que vocês querem? Qualquer carro não, que cada um vai com limusine. Vocês vão de limusine? Aí eu, na hora, tive a ideia, falei: não, nós vamos de carroça. Ele falou: carroça, todo mundo vai chegar de limusine? Então Dedé e Didi vai chegar lá de carroça. E o Renato falou: porra, carroça, cara. Eu falei: vamos de carroça. Aí falamos com o irmão do Renato, que estava lá, ele conseguiu a carroça, enfeitou, e nós chegamos naquele evento para entrega do Oscar, igualzinho, o tapete vermelho, nós chegamos, e o Didi cismou de dirigir a carroça. E você sabe, o burro obedece o dono. Aquela coisa. E chegou na hora, choveu, rapaz. Ele me xingava tanto, o Renato. Falei: cara, olha aí o que tu arrumou agora. Falei: vamos de guarda-chuva. Nós tivemos que comprar um smoke, a gente não sabia que precisava de smoke. A gente de smoke, guarda-chuva e chovendo. Aí ele cismou. Eu falei: não, deixa o cara levar a carroça. Não, eu quero levar a carroça. E ele levou a carroça, chegou na hora, ele puxou a rédea errada e a carroça entrou pelo tapete vermelho. Era câmera voando, repórter saindo de lado, mas foi uma confusão. No outro dia só dava nós. Ô, Dedé. E aí a TV portuguesa, a SIC, contratou a gente. E nós ficamos lá 4 anos
3 anos e meio, em primeiríssimo lugar de audiência, os Trapalhões em Portugal, só Dedé e Didi e os artistas portugueses. Ô, Dedé, aí que a gente continuou trabalhando. Mas você tá provando pra gente agora, com esse teu novo trabalho, que um trapalhão não vive só de trapalhada, porque você tá em cartaz com essa peça chamada Palhaços. Obrigado. E as pessoas estão saindo surpresas, né, da peça, né, do teatro, porque você mostra uma veia dramática ali, né? Você descobriu essa questão de fazer chorar, emocionar também pela tristeza, pelo sentimento, o contrário do humor, através dessa produção? É um novo Dedé que Trapalhões, quando nós fizemos o Alto da Compadecida, né, eu tinha uma cena assim. E o diretor falou, não vamos ensaiar muito não. Como é que é? O Didi morre nos seus braços, né? E ali, quando ele morreu nos meus braços ali, eu me emocionei de verdade, cara. Cheguei a chorar ali na cena. Aí o diretor falou, nem vamos repetir, deixa essa cena aí. Quer dizer, eu já tinha feito alguma coisa. Aí quando o Fioravante Almeida e Alexandre Borges me convidaram para fazer o Palhaço, eu falei, que maravilha, eu sou a 8ª geração circense. Fui nomeado embaixador do circo no Brasil. A peça estreia em Brasília, Centro Cultural Banco do Brasil. Eu falei, meu Deus, está tudo na mão. Eu fui para Brasília 3 anos antes da inauguração, eu fui o primeiro homem que apareceu na tela. Primeiro homem assim, entre aspas, assim, sei lá. Eu fui o primeiro homem que apareceu na tela. Falei, Brasília, cara, vou voltar a Brasília. Eu topei tudo. Aí, depois ele mandou o texto, falei, meu Deus, que é isso, cara? Eu pensei que eu ia fazer aquelas palhaçadas de circo, aquela coisa que eu faço. Eu fiquei até com um pouco de medo, chamei o Alexandre. Eu conheci o Alexandre com 14 anos de idade, né? Ele era menino ainda. Ele estava fazendo figuração no filme dos Trapalhões, no Saltimbancos. E aí eu chamei ele e falei, Alexandre, a gente é amigo, colega, eu preciso que você seja sincero comigo. Eu já não tenho público de teatro, nunca fiz teatro. Aí vou fazer uma peça dessa, você acha que eu posso fazer isso? Sim. Ele falou, pode, vai fazer direito. Foi aí que eu tomei coragem e graças a Deus lá a crítica em Brasília falou muito bem e aqui também falou muito bem. Perfeito. Deixa eu não sei se é porque eu fiz bem ou por respeito, sei lá. Acho que pelos dois, hein, Dedé? Talvez arriscaria dizer que a gente já vai retomar esse papo com o Dedé Santana, falando da peça também Palhaços, que está em cartaz até o dia 5 de agosto no Teatro Augusta, em São Paulo, sempre aos sábados às 22 horas e domingos às 18 horas. Daqui a pouco a gente segue na conversa com ele, Dedé Santana, aqui no Morning Show, agora faltando 15 segundos para as 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui no Morning Show, você viu, Faustão? Quem tá aqui com a gente, Faustão? Humor de responsabilidade e também de responsabilidade consciente, o que muita gente confunde com humor sem qualidade, o que é bem diferente. E aí, Dedé Santana. Porra, Dedé e Didi, brincadeira. Dedé fazendo uma peça que não tem nada a ver comigo, né? Palhaço. Uma tragicomédia que faz as pessoas chorarem. Não, eu brinco assim, o pessoal da idade fala, tô fazendo uma peça que não tem nada a ver comigo. Como é que chama? Palhaço. Os caras, pô, como não tem nada a ver? Fala, Caio, ficou... Pô, eu tô extremamente emocionado de te conhecer pessoalmente, obrigado, Dedé. Marcou a minha infância, eu tenho 31 anos, cresci vendo vocês e eu tô realmente emocionado aqui. E agora, no intervalo, a gente tava falando de emoção justamente, eu queria que você repetisse agora no ar a história que você acabou de me contar de um grande dia de emoção na sua vida. Tava perguntando, pô, vocês chegavam como rei lá na Globo e tal, vocês davam quase 90 pontos de audiência. E você estava me contando uma passagem no dia da comemoração dos 50 anos da Globo. Pois você pode repetir, Dedé, foi um por momento favor? muito emocionante pra gente, né? Porque a gente tava ali como todo mundo. E no final, os 50 anos da Globo virou uma homenagem pro Dedé e Didi. Nós olhamos o telão atrás, tava a cara dos quatro, a música. E eles falaram assim, vai entrar o balé, apontar e vocês descem a escada. Quando a gente olhou, tava o elenco todo da Globo. E a maioria ali chorando, aplaudindo. Foi uma coisa assim emocionante. A gente já desceu a escada, olha lá,
Olha lá, a gente desceu a escada meio baleado assim, e a gente tinha que improvisar embaixo. Na hora de improvisar, me entra ali o Mussu e o Zacarias, rapaz. O Didi passou mal, ele foi carregado pra casa. Colocaram duas pessoas, olha lá, ali ele começou a passar mal, levaram ele carregado pra casa. Aos prantos. Ele saiu carregado mesmo, Dedé? Ele foi carregado pra casa, passou mal. Foi emocionante para nós. Pra ter e outra coisa que toda? pouca gente entendeu, que os Trapalhões 2017 foi uma homenagem que a Globo fez para os Trapalhões. Muita gente entendeu e andou saindo na rede social, tal, que eu não vejo muito. A minha filha que mostra, mas ela falou assim, olha, o pessoal está dizendo que vocês querem substituir o Mussu e o Zacarias, que eles são insubstituíveis. Eu falei, não, eles que estão enganados, eles não quiseram substituir, eles quiseram fazer uma homenagem. E você curtiu então, Dedé? Eu curti, gostei muito de trabalhar com... E eu vi que os caras eram bons, foi na terceira gravação. Porque às vezes eu estava gravando com os Trapalhões, eu parava, esqueci, ficava assistindo. E eu me peguei 2 vezes assistindo eles. A primeira cena que eu fiz com o Mumuzinho, rapaz, foi emocionante. Ele falou... vamos bater o texto? Eu falei, você sabe? Eu falei, eu sei mais ou menos. Ele falou, eu também não sou muito bom de decorar. Eu falei, então taca o pau, nós temos que falar sobre o refrigerante, que é o mel, você pensa que é ping, não é ping? Ele falou, tá bom, então vamos tacar o pau. Aí chegamos lá, rapaz, o cara improvisou, eu improvisei, eu me emocionei muito, como eu falei, cara, tu não é fácil não. Ô, Dedé, você falou uma coisa aqui que me deixou bastante preocupado, eu também sou inimigo do politicamente correto, que tem muito palhaço sendo levado para distrito. Agora, você acha que o politicamente correto veio para ficar ou é apenas uma fase? Não sei, rapaz, não posso te dizer isso, né? Porque o Mussu dizia, o maior inimigo do crioulo é o preto. O Mussu sempre falava isso. Mandava essa. Eu me lembro que uma vez eu cheguei, o Mussu tinha umas coisas que ele falava, rapaz, que era incrível. Uma vez eu cheguei pra ele, porque quem foi buscar ele pra trabalhar fui eu. E ele dizia, meu compadre, eu não sou comediante, eu sou tocador de reco-eco, tu vai me botar nessa? Eu falei, não, você é comediante, cara, vamos lá fazer. E ele acabou topando, eu fui falar com o Curumba, que era empresário dele, e deixou. E ele falou, como é que eu faço pra ser comediante? Medo, queria então, como é que eu faço? Eu falei assim, vamos pro circo, vou te levar pro circo. Tem o circo do meu tio, tem o circo do meu primo ali, eu vou te levar pro circo, que lá você tem que improvisar. E o público do circo, assim, se não gostar, vai te vaiar. Porque lá não tem meia boca, não gostou, eles vai. E ele foi pro circo comigo, e eu falei, aqui você faz um soldado, aqui você faz isso. E ele foi fazendo. Quando terminou a semana, eu falei, Mussu, tu é muito bom, cara. Tá aprovado. Ele falou, meu compadre, ninguém é bom naquilo que faz, a gente tem tempo. Ô, Dedé, deixa eu te fazer uma pergunta. Ivan Lessa, o cronista e escritor, tinha uma frase que ficou muito célebre, que era de 15 em 15 anos, o Brasil se esquece do que aconteceu nos 15 anos anteriores. E muitos ídolos, artistas, são esquecidos por aqui também quando atingem determinada idade. Você acha que a imprensa, o público, os executivos de televisão lhe tratam com o devido respeito, o respeito que você merece e tal? Pô, isso não é pergunta que se faz. Não trato. Eu acho que não. Por quê? Acho que não. Alguns sim, mas todos não. Eu acho que muitos aí faltam com o respeito, não só comigo, com todas as pessoas de idade, né? Eu tenho reparo porque eu estive filmando nos Estados Unidos e eu notei que as pessoas mais velhas, elas são tratadas com respeito, rapaz. É uma coisa incrível. Eu fui no supermercado, a senhora que estava no caixa tinha 80 anos trabalhando, né? Uhum. Até no meu espetáculo eu falei isso outro dia, né? E aqui você passou dos 80, você é maltratado às vezes dentro da própria família. Você não é tratado com o mesmo respeito, né? E eu tenho que levantar a mão pro céu, porque eu fiz 83 anos, tá bem que eu tenho um corpinho de 79. Né? Eu fiz 83 anos e estou aí, nomeado embaixador do Circo do Brasil. Fiz 5 filmes do ano passado para cá, 2 deles premiados. Quer dizer, eu tenho que agradecer muito a Deus por isso, mas eu acho que há um pouco de falta de respeito. Eu mesmo, outro dia fui pegar um avião e teve que pegar aquele ônibus, né? Não era direto pegar aquele ônibus, e eu vi uns jovens todos sentados na cadeira dos idosos ali, cara, e os idosos em pé.
E eles não se mancam, ficam ali mexendo no celular, tudo na cadeira dos idosos ali de pé, com mato. Eu era um deles, que estava ali de pé e ninguém cede o lugar, ninguém faz, né? É educação. Eu acho que... Ô Dedé, nem tudo são flores. Sei lá se eu tô falando besteira, desculpe. Não, mas você respondeu. Eu falo que tá aqui dentro no coração. Nem tudo são flores numa relação longa, principalmente, né? A gente falou muito aqui dos trapalhões, né? Da convivência de vocês, mas certamente houve momentos difíceis nessa relação aí. Como é que era o dia a dia de vocês? Tinha aquela coisa que incomodava? O fulano é a escada, o Dedé é a escada do Didi, não. O fulano que comanda todo o grupo. Um aparece mais que o outro. Não, eu brigava muito com o Renato. Fala aí de momentos difíceis pra gente. A gente brigava muito, mas brigava pelo trabalho. Ele não concordava com as coisas no filme, eu achava que tinha que ser... Eu dirigi vários filmes dos Trapalhões. Eu me lembro que na Filha dos Trapalhões, ele me chamou lá para me dar uma bronca. Falou, pô, como é que é? Eu não tenho essa coisa com a criança e tal. Eu falei, tenho, eu vou mostrar para você que tem. Ah, não tenho. Ou você dá um jeito nisso ou vão parar tudo. Sim, amigo. E que não sei o quê. A gente brigava pelo trabalho, mas era não briga pessoal. Vocês frequentavam pessoalmente? Vão tomar uma cerveja à noite em casa? Então é isso que acontece hoje. Os Trapalhões viviam 24 horas juntos, trabalhavam juntos, viajavam, vivia junto. Um dia um fazia comida na casa, todo mundo ia lá comer. O Didi falava, hoje eu vou fazer um feijão lá do Nordeste com queijo coalho. A gente ia e cada um fazia comida. E tinha isso. E o que acontece hoje? Os comediantes vêm na hora de trabalhar ou na hora de gravar, então eles não têm essa mesma intimidade que a gente tinha, né? Essa brincadeira que a gente tinha fora, a gente passava isso para os Trapalhões. A maioria de coisas que a gente usava lá era coisas que o Mussu fazia fora, de brincadeira com a gente. Dedé, esse tempo que vocês ficaram separados também, você e o Didi, foi por alguma discordância ou cada um? Não, é porque nós fomos para Portugal. Foi 4 anos que nós ficamos, pode puxar aí na internet, veio Trapalhões em Portugal. Quando eles acharam que a gente tinha brigado, tinha separado, pode ver pelo ano, você confere. E nós estamos fazendo os Trapalhões em Portugal. Lá em Portugal. 3 anos e meio em primeiríssimo lugar de audiência, em Portugal. Né? E o último meio ano, 6 meses, aí caiu um pouco a audiência, mas nós ficamos 3 anos e meio em primeiro lugar de audiência, não era a terra da gente, nós estávamos em Portugal. Cara. Maravilha. Dedé, tem os ouvintes aqui querendo falar com você aqui, mandando mensagens, perguntas, vamos ouvi-los. Bom dia, Morning Show, aqui é José Araújo de Piracicaba. Eu queria só fazer uma pergunta pro Dedé. Dedé, é o seguinte, quando eu era criança, eu gostava muito dos Trapalhões, especialmente o Didi, eu achava que o Didi era mais engraçado. Mas no decorrer do tempo, eu percebi que, na verdade, os engraçados eram vocês. Vocês eram uma plataforma para o Didi. Porque o Didi sem vocês não é nada. Nunca fez mais graça. Então, na verdade, os Trapalhões faziam sucesso. E eram engraçados. Mas, na verdade, Didi, sem vocês, ele não faz graça nenhuma. Que é um pouco aí com o que a gente estava falando, né? Pois mas o Renato, na realidade, ele quis parar. Ele me falou uma coisa que eu não esqueci. Ele falou assim, Dedé, eu não sei se você sabe, tudo começou com a dupla, Dedé e Didi. Então nós viajamos muito junto, ralamos. Eu e o Renato fomos mandados embora de televisão 2 vezes. E os caras dizendo, esses caras não têm graça tal. Então, e até que nós começamos a fazer sucesso lá. Sucesso, a ficar conhecido na Record com os Insociáveis. Aí veio o Mussu e tal. E quando faleceu o Zacarias, o Renato já queria parar. Ele falou, vem cá, nós somos uma mesa de 4 pernas, perder uma perna nós estamos manco, não vai ser a mesma coisa e tal. Aí o Chico Anísio convenceu a gente de continuar com aquela história dos 3 patetas, que morreu um, entrou um, e eles conseguiram fazer sucesso. Isso aí foi uma ideia do Chico e a gente continuou. Mas aí quando faleceu o Mussu, nós falamos, agora não dá mais, vamos parar. Foi quando nós fomos para Portugal e conseguimos fazer isso. Quando voltou de Portugal, o Renato ficou contratado na Globo por causa do Criança Esperança, que ele é embaixador do Unicef no Brasil e tal. Eu era cavaleiro da Unicef, mas ele era um embaixador da Unicef. E aí eu fui convidado para fazer escolinha do barulho na Record. E topei, porque estava lá
para mim eram os melhores comediantes da época que estavam lá. Inclusive foi quando eu conheci o Tiririca, eu falei, meu Deus, que comediante que é. Eu falava para ele, Tiririca, cadê teu texto? Ele falava, não tenho. Eu falei, como não tem? Pergunta o que você quiser e eu respondo. Eu falava, pô, mas o que é isso? Daí eu chegava e falava, tio Tiririca, a sua irmã, eu falei, a sua irmã esteve aqui hoje e ela falou que o senhor não esteve em casa. Busquei minha irmã, não sei o quê. E todo mundo morria de rir. E o diretor ficava de lá, corta, já deu. Tá... Tem mais um ouvinte aqui, Dedé. Entendeu? Vamos ouvir aqui mais um ouvinte que mandou mensagem pra você. Tá. Bom dia, pessoal do Morning. Que é o Fernando de Apucarana. Eternos Trapalhões. Nunca vou esquecer. Poxa. No horário de almoço, indo pra escola. Hoje eu tenho 30 anos. Ali já foi a reprise. Mas muito bom. E quantas matadas de aula pra assistir os filmes deles na sessão da tarde. Não tem como esquecer, mal né? pra rapaziada. Fez parte de uma geração. É isso aí, Morning Show. Bom fim de semana pra vocês. Muito obrigado. Agora vai me ver lá nos Palhaços, hein? Isso, olha aí. Lá no Teatro Augusta. Eu tenho certeza que você vai gostar. No final aparece lá que eu vou te dar um abraço. Vamos tirar uma foto junto. Vai lá, diz que você participou do programa aqui e eu te atendo. Ô, Dedé, a gente amava, né, os Trapalhões, né, na infância, assistindo tudo. A única coisa ruim que eu devo te confessar aqui é que quando tocava a musiquinha, a gente sabia que no dia seguinte teria aula. Tinha que ir pra escola. Rapaz, tem tanta história assim de pessoas que diziam assim, olha, se não estudar, não vê os Trapalhões domingo, né? Tinha muita essa coisa, pessoas que diziam, andava 5 quilômetros de uma fazenda na outra para ir numa televisão, a bateria, para ver o programa de vocês. Outro dia, em Porto Alegre, veio um rapaz chorando com o filho, me abraçou e eu me emocionei também com ele chorando. Sim. E ele falou assim, rapaz, eu te conheci, era solteiro, namorei te assistindo, noivei te assistindo, casei, continuei te assistindo, eu tô chorando porque o meu filho aqui pediu para te dar um abraço. Olha aí. É emocionante, eu acho que isso acontece muito com o Didi também. Falar do Didi, muita gente sempre tem essa coisa de briga, nunca houve essa briga mesmo, pelo contrário, o Renato é meu compadre, é meu padrinho de casamento, né? O Pincel é padrinho do meu filho, então havia uma relação muito boa. O Renato é um cara que sempre foi muito meu amigo. A gente sempre brigou muito pelo trabalho, mas fora disso não. Ontem mesmo ele ligou para mim para me dar desculpa de uma coisa aí e tal, que ele não ia poder fazer, e que a Globo não deixou ele fazer, que ele ia fazer um depoimento, sei o que, para mim. Ele ligou, olha, não vai dar para fazer e tal, você me desculpa. Então, mas, e aí, precisa de alguma coisa? Eu falei, não, cara, tô aqui, em qualquer coisa que você precisar. Ô, Dedé. E tal. É que eu digo, a Luciana Gimenez vai vender um apartamento dela, não sei quantos milhões, é rica, milionário. Eu falei que queria vender minha casa lá em Itajaí, todo mundo achou que eu tava passando fome. Porra, é uma merda isso, cara. É uma merda. Falou, Dedé tá passando fome, tá vendendo lá, porque eu comprei outra casa no Rio e eu tava com 2 despesas, uma despesa morta lá. Até dei graças a Deus que eu não vendi, porque a minha mulher não quer ficar mais no Rio, ela quer voltar pra Santa Catarina. Muito bem como é isso. Pois é. Porra, Ô, Dedé, a Luciana pode vender, que ela é agora o Dedé, tá passando fome. Dedé, nem que eu esteja rico, eu não tô rico, eu tô trabalhando, preciso trabalhar. Você falou que quando vocês estavam juntos, fora das câmeras, vocês tinham muita sacanagem um com o outro e tal, que vocês levavam pro programa. Conta um pouco como é que era esse convívio de vocês fora do trabalho, uma passagem, Vou contar uma passagem para você. O Boni, como é que faz? Ele pediu, ele tomou uma fita da produção de quase 2 horas de sacanagem nossa. Ele falou, isso tem que ficar preso na minha casa. Não quero cópia disso. E não conseguiram, porque até hoje eu não vi nada disso na internet. O Boni pegou isso, levou para casa dele e falou, isso eu não mostro, para não mostrar para ninguém. Porque às vezes a gente fazia o mesmo quadro e fazia uma sacanagem no quadro. Ah, isso não ia pro ar. Não ia pro ar. Era o extra. Só ia os erros mesmo, Sim. né? E tem uma cena que era muito engraçada, porque a gente tinha uma claque. A claque é que a gente põe a pessoa para aplaudir, mas não era obrigado a rir, não. A claque estava lá para rir a hora que achasse que tinha que rir, né? E tinha uma cena, o Mussu de índio, eu de... Estava eu e Zacarias de caçador e a gente ia procurar o Tarzan. E o Tarzan
passava num cipó pendurado. Passava, né? E a gente está aqui fazendo a cena, de repente a gente ouve o grito do Renato. E lá ficava muito pessoal da terceira idade. E nós vimos umas velhas caindo da cadeira de dar risada. Pô, o que esse aconteceu? Cara fez, né? Aí ele passou de novo. Nós olhamos. Ele não tinha tangue, ele passou pelado. Ô, Dedé. Então, muita brincadeira dessa a gente fazia dentro do programa. Mas o Boni, confiscou. Confiscou. O Boni confiscou e não vazou mesmo, porque até hoje nunca eu vi nada disso na internet, né? Do Renato puxar a calça, proibidão. O Mussu ficar com o bundão de fora e falou, negona gostosa. Tinha umas brincadeiras que a gente fazia. E chegava na hora, Caiu o café aqui, ó. Opa. É com o movimento muito, tá vendo? Que falei. Chegou na hora da gravação, ele dava a mesma intenção, mas fazia outra coisa. Aí não aguentava, eu mijava de rir. Ô, Dedé, a gente também tem uma claque aqui no Morning Show e a claque aplaude o seu talento, o seu brilhantismo, a tua generosidade. Ninguém é bom naquilo que faz, a gente tem tempo. A gente fica muito honrado da tua presença aqui no Morning Show. Lembrando aos ouvintes que escutaram esse papo pra lá de gostoso aqui com o Dedé Santana, que ele tá em cartaz em São Paulo até o dia 5 de agosto com a peça Palhaços no Teatro Augusta, aos sábados às 22 horas e aos domingos às 18 horas. Dedé, eu não tô gostando de uma coisa. O que aconteceu? O Fioravante me falou que eu vim aqui na rádio hoje, que vocês iam me atender, e quem tivesse escutando o programa ia ter um desconto lá de 50%. Opa. Eu não vi nada disso aí. O que é isso, Fioravante? Então pronto, a gente pode... Falou quem estivesse escutando esse programa... É mesmo? Ia chegar lá e ia ter um desconto de 50%. Então, ele não mandou isso? Não, chega lá e fala. É só chegar lá e falar? É só falar aqui. Aí, ouvir o Dedé no Morning Show. Morning Show, Então pronto. É good morning. Good morning. Eu sou ruim de inglês, rapaz. Eu passei mal nos Estados Unidos, que eu dirigi o Saltimbanco lá, sem falar inglês com o intérprete. Foi duro. Foi duro. Dedé, então, Palhaços com desconto para os ouvintes do Morning Show que chegarem na bilheteria e falarem, eu vi a entrevista do Dedé Santana. Se não for, o Fioravante vai me matar, mas vai dar o desconto. Obrigado, querido. Dedé Santana com a gente aqui no Morning Show para a alegria. Eu queria me despedir de cada um, você. Dessa bancada. Caio. Tonholi. Cláudio. Florzinha do rádio, a Paulinha. Coisinha. Aqui o Vini. Já fui bom nisso. O Vili. O grande Vili. Grande Vili. Então valeu, Dedé. Obrigado, viu, queridão? Obrigado, muito obrigado. Agora 11 horas 24 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Bora, que figuraça, né? Dedé Santana com a gente aqui no Morning Show. Vamos lá em mais uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O Jornal da Manhã da Jovem Pan entrevistou há pouco o pré-candidato Guilherme Afife Domingos pelo PSD. A gente está aqui mais uma vez com o colega Thiago Berras, apresentador do Jornal da Manhã, que participou dessa conversa e destaca pra gente agora os principais pontos. Thiago, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. Acho que o principal ponto, ele é presidente licenciado do Sebrae, é do partido de Gilberto Kassab que preside o partido, só que ontem Gilberto Kassab afirmou que o PSD vai apoiar Geraldo Alckmin. E como fica a candidatura de Guilherme Afife Domingos, foi o que ele respondeu em áudio e vídeo aqui no nosso Morning Show. E nesta convenção nós vamos resolver se terceirizamos ou se vamos ter personalidade própria para defender as bandeiras do partido. Esse é o momento da decisão e esse trabalho é o que eu estou fazendo, inclusive reunindo o movimento dos batalhadores. No caso do Sebrae, você não tem que sair, você tem que se licenciar. Mas você pode sair se você quer realmente sair. Não, mas veja só, você se licencia como o Paulo Scaff, na Fiesp, se licenciou. Tá? Isso não quer dizer que ele não vai ser candidato. Então você se licencia, você, se indicado na convenção, vai disputar a eleição e, posteriormente, se não ganhar, você ainda volta para cumprir o restante de mandato que termina em 31 de dezembro. No começo ele falou sobre as convenções, é o período em que os candidatos são confirmados e é agora, no fim de junho e começo de julho. E falando sobre as propostas dele, no momento do que o Brasil vive com
a corrupção envolvendo os políticos, ele propõe um plebiscito para a reforma política no país, paralela ao Congresso Nacional, e seria feito esse plebiscito junto com as eleições desse ano. Será que dá tempo? O plebiscito você vai perguntar. Primeiro, reforma política através do Congresso que aí está ou através de uma Constituinte exclusiva? Sim, junto com a eleição? Junto com a eleição. E o presidente... Não dá mais tempo, doutora Fefe. Já está tudo regulamentado. Com urna eletrônica... Não, mas o processo foi regulamentado na mini-reforma eleitoral de 1 ano atrás. Vocês estão falando que o povo está com raiva. Não é isso? Essa greve do caminhoneiro não houve rompimento por um triz. Tanto é que 84% da população apoiou algo que ela mesmo foi sacrificada tremendamente, mas ela apoiou. Por quê? Porque está com raiva. Né? Se você não canalizar esta raiva dentro de um processo, canalizar esse fogo para poder derreter estruturas, ele vem e destrói tudo. Então nós estamos correndo sério risco com o mau humor nacional. Aí o candidato Guilherme Afif, pré-candidato, e só lembrando, segunda-feira teremos Ciro Gomes e na terça Geraldo Alckmin. Edgar. Boa, obrigado, Berraich. A gente fica por aqui em mais uma edição do Morning Show. Voltamos na nossa programação de segunda-feira ao vivo e amanhã não perca o nosso compiladão com o melhor da semana aqui no programa às 10 da manhã, tá bom? Bom final de semana pra todo mundo, cuidem-se e vamos lá assistir uns joguinhos da Copa do Mundo, né, pessoal? Isso aí. Bom final de semana. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Cuidem-se. Bom fim de semana, Edgar. Dá uma suviadinha aí. Peraí. Passou.